Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho do método anticoncepcional mais seguro do mundo, feito aqui na Clínica Êxito, que é o Implanon. Mas o que seria o Implanon, pessoal? O Implanon é um dispositivo que a gente implanta, embaixo da pele da paciente, tá? A gente faz uma pequena anestesiazinha num pontinho bem específico aqui do braço e introduz o Implanon. A introdução indolor é muito tranquilo, feito sob uma anestesia local. Mas qual seria os grandes benefícios em relação ao Implanon? Primeiro de tudo é a sua eficácia. Como eu disse, é o método anticoncepcional mais eficaz do mundo. Para vocês terem uma ideia, ele é mais seguro do que uma vasectomia. Então, realmente é um método muito seguro, tá? E existe em relação à sua grande eficácia a questão do fato dele não conter na sua constituição o estrogênio. Porque muitas mulheres, quando ela coloca o estrogênio na sua anticoncepção, sendo através da pílula, por exemplo, ela pode ter um aumento do risco de trombose. Embora muito pequeno, esse risco pode ficar um pouco aumentado. Por isso, algumas mulheres que possuem enxaqueca, ou que já tiveram trombose antes, ou que têm muitas varizes, não utilizam o método anticoncepcional com medo de ter trombose. Já no caso do Implanon, elas vão poder utilizar ele, sem esse medo, o que é muito significativo, E sem contar também que pelo fato dele não ter o estrogênio, ele não vai causar aquela retenção, porque algumas mulheres são muito sensíveis, ao estrogênio, sentindo maior retenção de líquidos, Então, ao colocar o Implanon, ela não vai ter esse problema. Mas qual que é as suas vantagens comparadas a outros métodos anticoncepcionais? Primeiramente, eu queria falar a vantagem dele comparado ao DIU de Mirena, Qual é a grande vantagem que eu acho em relação ao DIU de Mirena? Primeiro que o DIU de Mirena tem a mesma progesterona, em relação à sua constituição, porém o DIU de Mirena não melhora a TPM da mulher, porque ele vai agir somente local, no local da colocação, que é o útero. Já o Implanon, por ele ter ação sistêmica, ele vai deixar a mulher sem TPM. Então, se você é aquela mulher que sente muito, sintomas referentes à TPM, a instabilidade emocional, o Implanon é muito indicado para você. E ele também tem uma característica bem interessante comparado ao DIU, é que ele não aumenta o risco de DSTs, ou seja, doenças sexualmente transmissíveis. Porque quando você coloca o DIU, você tem um cabinho que liga o canal vaginal com a cavidade uterina, que pode passar ali algumas bactérias, que podem fornecer então aí uma doença sexualmente transmissível. Por isso que para jovens, que tem uma questão sexual mais ativa, o Implanon é muito mais indicado que o DIU de Mirena. E quando comparado ao DIU de cobre, essa mulher não vai sofrer com aquelas cólicas, e aquele sangramento muito mais aumentado que a gente costuma, observar com o DIU de cobre ou o DIU de prata. Mas e agora, qual é a grande vantagem comparada às pílulas, anticoncepcionais? Eu acho que a grande vantagem é que se você esquecer dele, você não vai engravidar, Diferente da pílula anticoncepcional, que você esquecendo um único dia já pode ser o suficiente, para você ter uma gravidez indesejada. E eu acho também que o fato de ele não ter o etinistradiol administrado via oral, muitas mulheres não vão ter a diminuição da testosterona que ocorre com o uso, do anticoncepcional oral, que a gente sabe que o anticoncepcional oral, ao passar pelo fígado, aumenta uma enzima chamada SHBG, que vai diminuir a fração da testosterona livre, que muitas vezes vai acarretar na baixa libido de algumas mulheres. Então eu percebo isso na prática clínica, que o Implanon causa muito menos diminuição de libido comparado, ao anticoncepcional oral. E agora, em referente aos colaterais do Implanon, é importante destacar alguns tópicos aqui. 40% das mulheres que colocarem Implanon não vão mais menstruar, ou seja, vão ter uma amenorreia, que é a ausência, do fluxo menstrual, o que muitas mulheres acham bem interessante. Agora, cerca de 40% também dessas mulheres vão ter escapes, ou seja, de vez em quando ela vai ter um sangramento ali, que muitas vezes não vai ser previsto. Então ela pode, depois de um período de 2 ou 3 meses, ter um pequeno sangramento uterino ali, que pode incomodar algumas mulheres. E cerca de 10 a 20% dessas mulheres vão continuar menstruando normalmente. Então, repetindo, 40% não vão mais menstruar, 40% vai menstruar de vez em quando, tendo alguns escapes. E os últimos 20% vão continuar menstruando normalmente. Isso é algo que não conseguimos prever, não dá para prometer para o paciente. Mas lógico, se ocorrer algum escape, a gente pode estar atuando com alguns outros medicamentos.